supervisão do mentor da casa, evite os lançamentos de sua equipe, para que ele faça a limpeza de qualquer energia negativa que se encontre, pedindo a purificação da água, que é o remédio necessário que levamos para nossas casas. E assim, em nome de Deus do Cristo da caridade, vamos iniciar as atividades da quarta-feira à noite. Nosso irmão Rodrigo de Torres vai passar a explanação. Boa noite, meus irmãos, boa noite. Boa noite. É um prazer imenso estar dividindo esse momento com vocês, como sempre, é um prazer imenso. E eu peço a vocês caridade para comigo, porque nós tínhamos pensado, estruturado, planejado um trabalho para muito hoje, porque é assim que a gente sempre faz, a gente sempre estuda algum tema, propõe um trabalho e traz para dividir. A gente nunca vem de qualquer forma, a gente sempre tem que estudar alguma coisa. Porém, às vezes, algumas coisas acontecem e surgem ensejos novos. Então eu fui tocado por uma experiência que não cabe aqui colocar, e tomado de certa angústia, eu comecei a refletir, e nessa reflexão os mentores espirituais amigos nos convidaram a uma reflexão. E essa reflexão, então, meio destrambelhada, porque não preparamos antes, mas com muita boa vontade no coração, eu queria dividir com vocês essa noite, em forma de história, que a gente tenta transformar a narrativa de uma forma que consiga prender a atenção de vocês. Eu não me lembrava onde estava, ao adentrar a porta, me lembrei do livro que estava, pedi para a irmã o livro e quero dividir com vocês então esses raciocínios da noite de hoje, sem não antes pedir da caridade dos irmãos para conosco. A história começa com um jovem muito ativo, muito alegre, muito espontâneo, com muito entusiasmo. E esse jovem era um peregrino que andava pelos caminhos e havia há um tempo estado em certa região. E como peregrinava por aquela estrada, e a estrada era uma estrada muito bela, muito tranquila, ela costeava um pequeno rio que não se enxergava, pois a estrada era um vale meio sinuosa e não se via nem o tamanho exato do rio, nem de onde ele vinha. Mas a estrada era muito segura, muito tranquilo, ensolarada, margeada de flores, de plantações. Em algum momento, o jovem para, junto com outros peregrinos, com outros viajores, no refúgio daquela estrada, aonde ele poderia tomar água, aonde ele poderia comer alguma coisa e descansar para seguir a peregrinação. Naquele refúgio, naquele dia, ele encontra um homem um pouco mais velho, um pouco mais experiente, que vinha caminhando em sentido contrário daquelas outras pessoas. E esse homem então fala com muita paixão na voz, com muito entusiasmo, com muita força, acerca da nascente daquele rio. A nascente daquele rio que costeava a estrada e que bem ou mal alimentava os peregrinos, os viajores que por ali passavam, tinha o seu local no cume de uma montanha. E aquela montanha, o velho falava para todos, era o lugar mais lindo e maravilhoso que ele já havia estado em toda a sua vida. Ele diz que todos aqueles que peregrinavam precisavam subir aquela montanha, precisavam passar pela experiência que encontrariam lá. E assegurou a todos que no cume daquela montanha, junto à nascente do rio, eles achariam vastos recursos para permanecer, para continuar a viagem, para aproveitar a estadia se lá quisessem permanecer.
o jovem, não sabendo explicar porquê, é tomado de uma curiosidade muito grande. Afinal, dando vazão à sua personalidade, dando vazão à sua forma de ser, dando vazão à sua curiosidade, ao seu ímpeto, um ímpeto tão próprio da juventude, o jovem coloca para si mesmo que ele não pode deixar passar aquela viagem. Ele então continua no caminho, já que a indicação era que aquele caminho onde estavam, se seguindo sempre, costeando aquele rio, eles chegariam à nascente, chegariam à montanha, a qual eles se deslumbrariam com a vista. Ele, tomado então com aquela vontade, permanece no caminho, e logo depois de alguns aclives e declives do vale, ele percebe que o caminho estava adentrando a uma floresta. Essa floresta era uma floresta muito densa. E por ser muito densa, era uma floresta muito escura. Porém, ele, tomado com seu ímpeto, tomado pela maravilha da narrativa que aquele homem havia passado para ele, para os outros viajores, ele adentra a floresta e logo percebe as dificuldades que o caminho iria impor. A floresta não tinha a mesma trilha, não tinha a mesma luz. Ele, a certo momento, se perde, pois não tinha mais tanta claridade do dia para saber qual a direção a seguir. O caminho não estava muito certo, não tinha recursos para ele poder se alimentar, para ele ter o rio ao seu lado para tomar de água. Ele percebeu que algumas pessoas que seguiam a viagem com ele já não estavam tão certas. Alguns queriam desistir, de fato desistiam. Ele via algumas pessoas retornando pelo caminho dentro da floresta machucadas. E ele continua o caminho com coragem, mas logo percebe que não seria tão fácil, não seria tão simples. Ele cai, encosta o corpo em alguns espinhos, em algumas plantas, ele se machuca, ele fica com medo quando cai à noite, não se sente seguro em seguir o caminho, ele percebe algumas pessoas voltando, desistindo, ele percebe que outras permaneciam feridas dentro da floresta, naquele caminho, falando que não queriam seguir. Outras permaneciam seguindo, agora em duplas, em grupos. Ele então resolve seguir. Vai se machucando, vai se desgastando, vai se cansando, vai ficando exausto, vai tendo medo, ingênuo e experiente que era, vai caindo pelos caminhos e cada vez se machuca mais. Mas, aos poucos, ele vai percebendo que a floresta vai ficando menos densa, a claridade vai voltando. Então, ao sair no caminho, ele percebe que havia voltado para o caminho onde estava. Aquela estrada cruzava aquela floresta, mas ela voltava a margear o rio. Ele então se sente melhor, se sente mais segurança. Ele consegue descansar, ele para alguns dias ali na saída daquela floresta. Nesses dias que parou para se refazer da viagem, ele percebe alguns que seguiam junto dele, outras pessoas que vinham em sentido contrário do caminho. Mas ele também dava falta de muitos daqueles que desistiram da viagem, pelos riscos e pelos medos e pelos tormentos e pelas dificuldades que encontraram dentro daquela floresta. Porém, ainda tomado com aquela curiosidade, com aquele ímpeto, com aquele entusiasmo juvenil, na narrativa daquela montanha, da nascente do rio, do cume onde é que ele ia encontrar, ele segue o caminho. Ele vai seguindo o caminho, margeando o rio, e é um caminho seguro, é um caminho ensolarado, é um caminho tranquilo, é um caminho costeado de plantações e de flores, porém, para qual a surpresa? Ele percebe que a certo momento o caminho vai se distanciando do rio, como outrora havia feito. O rio
vai para um declive de um vale e a curva daquele caminho leva novamente a uma segunda floresta, tão escura e densa como a primeira. Porém, o jovem já não era tão ingênuo, já não era inexperiente. Ele sabia que iria encontrar dificuldades naquela floresta, ele sabia quais eram as dificuldades que ia encontrar, então ele já começou a cuidar do caminho, ele já sabia onde pousar, ele já sabia o que esperar, ele já sabia como fazer para não se machucar tanto. Mesmo assim, ele se machucou. Mesmo assim, ele via companheiros que estavam um pouco além dele no caminho que paravam. Ele via outros que queriam voltar. Aquela imagem daquela montanha já não estava mais no centro das suas cogitações. Ele já estava sentindo dificuldade pelo caminho. Ele também tinha vontade de voltar, mas ele também tinha muita curiosidade de seguir adiante. E um pouco machucado, um pouco faminto, ele encontra dentro daquela segunda floresta um lenhador. E esse lenhador renova a ele as esperanças, dizendo que ele estava no caminho certo. Que realmente aquela floresta era tomada de perigos. Avisa de alguns perigos de alguns animais que viviam naquela floresta e que ele deveria se cuidar durante a noite. Renova algumas orientações. Mas diz para ele não desistir, que o caminho realmente era muito tortuoso, mas que ele conseguiria vencê-lo. Com uma esperança um pouco renovada. O jovem vai seguindo. E machuca-se. Mais uma vez, arranha o corpo. Mais uma vez sente fome. Mais uma vez sente frio. Cansaço. Porém, medo ele já não estava mais sentindo. Ele já não tinha mais a mesma angústia, ele já não tinha mais a mesma incerteza, ele já estava um pouco mais experiente, um pouco menos ingênuo, ele já sabia como se proteger e foi indo com perseverança e percebe então o ruído do rio ao longe, ele percebe então que estava voltando para perto do rio da onde costeava, percebe que há um abismo que separava aquela floresta do rio, mas que ele seguiu e chegou no caminho, ao lado do rio novamente. Ele então, mais uma vez, para, se refaz, junta a companhia de outros viajores, tenta buscar pela memória e se preocupa com alguns companheiros que haviam ficado na floresta, outros que haviam voltado, tenta tomar conhecimento e notícias de alguns outros que vinham em sentido contrário, acerca de alguns que se apartaram dele durante a caminhada, mas ele refaz as suas forças, refaz o seu ânimo, ele volta ao caminho, começa a caminhar, e ele então começa a buscar uma ideia. Ele percebe que é o mesmo caminho, não restava dúvida. Porém, as duas florestas estavam praticamente na mesma altura uma da outra. Então ele começa a cogitar que aquele caminho nada mais era do que a mesma estrada, porém, de tempos em tempos, ele teria que adentrar a uma floresta. Porém, a notícia da montanha agora para ele era apenas o primeiro som. Ele já não se preocupava mais com a montanha, a curiosidade de chegar lá, quem sabe, já não era mais a mesma. Ele já não tinha mais o mesmo ímpeto, o mesmo entusiasmo, porém ele sabia que ele estava naquele caminho. Já era difícil de voltar, ele precisava seguir adiante, e assim o faz. E as suas ideias, as suas cogitações mostraram-se acertadas. Pois, a certo momento, a estrada foi se desviando da costa do rio e surgiu, no final de um vale, mais uma vez uma floresta. E essa, sim, parecia muito, mas muito maior, mais densa e mais escura do que as outras duas primeiras. Porém, agora ele já se sentia seguro e forte. Ele havia enfrentado as duas primeiras florestas,
ele sabia o que precisava fazer, ele sabia como se locomover, como andar, o que precisava ser feito para se proteger. E ele então, antes de adentrar a floresta, ele toma recursos, ele se precavê, ele já sabia onde sentar, aonde pousar, como fazer, como se proteger dos animais, como se manter mais são com a sua saúde física pelos caminhos, pelos tombos, pelos buracos, pelos pedregulhos e pela vegetação. Ele já sabia mais ou menos o que fazer, e daí com menos medo, sem receios, ele adentra a floresta. Porém, essa floresta se mostrava muito mais difícil. Mesmo assim, ele não tinha medo, ele sabia o que fazer, mas a certo momento, na segunda noite que estava dentro daquela floresta, algo totalmente novo acontece que ele não havia vivenciado. Algumas pessoas moravam nessa floresta, e morando, vendo que ele estava lá, pois aquela terceira floresta tinha muito menos viajores do que as outras, porque muitos haviam desistido na estrada. Ele percebe que aquelas pessoas que lá moravam eram hostis aos viajores daquele caminho, aos peregrinos. Ele então precisa começar a se esconder daquelas pessoas que tentam lhe agredir, tentam lhe assaltar, mas a certo dia é emboscado, tem os seus suprimentos tomados e ele é gravemente ferido por alguma daquelas pessoas. Ele não entendia o porquê da hostilidade, ele não entendia porque não havia feito nada, porém, era assim que as coisas eram. Ele ferido consegue fugir, afasta-se um pouco daquele caminho, mas o ferimento era muito grave e ele começa a temer pela própria vida. Ele tenta se levantar, já não consegue, porém, no momento onde ele sentia-se desfalecer, ele é acudido por uma pessoa que estava no caminho. Um ancião, com roupas de lavrador, com algumas ferramentas de lavrador, porém, com muita serenidade, com muita tranquilidade, aquele lavrador toma o rapaz e leva para um local um pouco mais seguro dentro da floresta, cuida do seu ferimento, lhe dá comida, lhe dá água e vela com o rapaz enquanto o rapaz está ali, ferido, agonizante. Passam-se alguns dias que o rapaz não sabia precisar, ele se sente melhor, se sente mais forte, retoma a consciência, e é então que ele agradece ao lavrador. Ele agradece: olha, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Eu teria perdido a minha vida. Eu estou gravemente ferido, porém, pelos seus cuidados, pelo seu zelo comigo, pela sua comida, pela água que você me deu, eu me sinto forte. Eu quero agradecer ao Senhor. Eu estava aqui peregrinando por esse caminho, na esperança de encontrar a montanha, mas eu já desisti desse caminho, eu já desisti da montanha. A montanha, eu acho que não existe. E eu acho que essa montanha foi justamente uma emboscada de um homem conduzindo as pessoas a essa floresta perigosa. Então o lavrador, com muita serenidade, diz: não, meu jovem, você está equivocado, você está errado. A montanha realmente existe. A montanha existe, é onde nasce esse rio que costeia a estrada e que durante as florestas está um pouco mais apartado, mas o rio está ali. O rio está ao largo e eu posso garantir para você a existência dessa montanha, pois eu mesmo moro no cume dessa montanha. O rapaz fica surpreendido. Afinal de contas, o que um lavrador que morava nessa montanha prometida, aonde dizia-se tão cheio de recursos, com tantas coisas, fazia agora no meio naquela floresta escura? O rapaz, ele fica meio em dúvida, ele não sabia o que perguntar, não sabia se era verdade, se não era,
passa pela sua mente se esse lavrador não fazia parte da mesma emboscada que havia sido armada aquele primeiro homem há tanto tempo atrás, no início do caminho. Porém, diz: moça, mas se fizesse, por que ele me cuidou? Por que ele me ajudou? E o que chamava a atenção daquele rapaz era a segurança com a qual aquele lavrador caminhava por dentro daquela floresta tão difícil, com tantas dificuldades, tão escura, tão densa, com pessoas à volta querendo agredir, mas aquele lavrador permanecia calmo. A segurança daquele lavrador passou para esse rapaz também uma segurança. O lavrador diz então: olha, eu não posso lhe explicar o porquê aqui eu estou. Eu não conseguiria explicar para você, dado o seu estado. Porém, o que eu posso lhe afirmar é o seguinte: quando você chegar na montanha, você vai entender. E eu prometo que vou lhe encontrar. Eu não posso ficar com você aqui e não posso guiar você pelo resto do caminho dentro dessa floresta. Mas eu vou lhe passar recomendações, porque eu também preciso ajudar outras pessoas que estão nesse caminho, que estão tão ou pior situação do que você. O jovem parece que foi tomado de novo pelo aquele velho entusiasmo. Renovou as suas forças, se sentia mais confiante. Ele obedece então exatamente às recomendações daquele lavrador. Segue por um outro lado do caminho dentro da floresta, tenta achar o tal do abismo, onde costeava o rio que estava lá embaixo no vale, acha, realmente a partir dali, a floresta que era tão densa passa a ser menos densa, menos escura, ele já encontra a direção, já encontra o sol e quando viu, saiu pelo caminho. O caminho se mostrou novamente, lá ao lado do rio, costeando o rio. Ele caminha mais um tanto, porque estava com as energias renovadas de esperança, e numa curva no vale, ele avista a montanha. Quando ele avista a montanha, ele é tomado de alegria. O entusiasmo se renova. Aquele fogo que o jovem tinha dentro dele no início do caminho, está lá, volta, ele se sente bem e ele então começa a andar. Ferido, machucado, cansado, com fome, com frio, com sede, porém, jamais experiente. Sem medo, sem angústia, sabendo que o objetivo estava à sua frente, sabendo por onde precisava andar, ele passa então a caminhar. Novamente, então ali o caminho se torna mais seguro, mais ensolarado, porém é praticamente solitário. Poucas pessoas ele cruza, nenhum conhecido do início da jornada, daquele grupo inicial que ele tinha, porém, agora, o que fazia movimentar a vontade do jovem eram as palavras daquele ancião, daquele lavrador. Porque, ao entender uma pessoa mais experiente, uma pessoa que lá estava, dentro da floresta, se locomovendo com tanta serenidade, com tanta segurança, com tanta tranquilidade, enquanto ele tropeçava, caía, tinha medo, aquele homem parecia que estava naturalmente andando, como se conhecesse cada local. Ele, tomado então pela segurança, pela promessa daquele homem, que realmente a experiência no cume da montanha mudaria seu sentido de ser, sua forma de ser, o jovem permanece firme no caminho, até que ele adentra o início do vale e começa a fazer a subida da montanha. Ali ele percebe que o caminho não seria fácil também. Já não tinha o medo da floresta, já não tinha os riscos da floresta, porém, fisicamente era exigente. Ele tinha que caminhar, já não tinha mais tanta comida, já não tinha água, era só em alguns momentos da montanha.
ele precisava descansar, não tinha muitos lugares, era difícil a jornada e ele caía, ele se arranhava, ele se feria. Mas agora, sem receio nenhum, muito mais experiente, muito mais seguro, muito mais tranquilo, senhor de si, ele vai seguindo pela estrada. E conforme vai subindo, ele vai percebendo que o caminho ficava mais difícil, porém ele se sentia mais seguro. O caminho ia afunilando, exigia dele mais esforços, porém ele conseguia agora divisar e perceber e olhar o seu destino. A certo momento, o jovem se vê no meio da montanha e fazendo a circulando um caminho, ele percebe o vale a se desdobrar sobre o seu olhar. Ele então tem a sua certeza que as suas cogitações estavam corretas. Era o mesmo caminho. O caminho florido, o caminho ensolarado, o caminho costeando o rio era realmente o mesmo. Em intervalos havia essas florestas. Porém, ele dali, da onde estava, ele conseguia ter uma noção muito mais exata de como era o caminho. Ele conseguia perceber por locais onde ele tinha passado. Ele conseguia perceber, inclusive, como era a constituição daquelas florestas. E sabia por onde havia caminhado na floresta e percebe, poxa, se eu tivesse tomado aquela direção naquela primeira floresta, eu não teria tido tantas dificuldades. E a segunda floresta, se eu tivesse pegado outro caminho lá dentro dela, eu acho que eu teria saído dela muito mais fácil. Ele percebe com a terceira floresta mais à sua frente, que se ele tivesse costeado de outra forma a terceira floresta, ele não teria encontrado aquelas pessoas. Parece que o caminho se torna muito mais claro para ele. Ele lá de cima percebe outros viajores, outros peregrinos, caminhando, seguindo naquele caminho. Ele consegue ver ao largo alguns outros voltando. Ele consegue ter uma noção muito mais precisa de onde estava. Ele consegue ter uma noção de direção. Ele consegue perceber todo o contexto à volta que quando estava lá embaixo, ele não conseguia perceber. Aquilo dá para ele mais e mais certeza que ele estava fazendo o caminho. Agora ele percebeu o cume muito perto. O objetivo de muito tempo na sua peregrinação, na sua jornada, se mostrava diante dele e ele não tem dúvidas. Deixa para trás o cansaço, resolve diminuir suas horas de descanso. A ele, os mantimentos de comida já não são tão importantes, porque aquela esperança de chegar ao cume da montanha lhe movimenta. E ele anda sem medo. Já não tem mais medo, já não tem mais receio, já é uma pessoa muito mais experiente do que o jovem rapaz que adentrou a primeira floresta lá no início e subindo, ele sobe, começa a fazer as curvas, mais alguns dias de caminhada, algumas noites dormindo, até que ele percebe o ar ficando diferente. O vento, a brisa já era diferente. O sol brilhava com mais vontade. A vegetação já era melhor. Ele via árvores frutíferas pelo caminho. Ele via algumas plantações de alguns camponeses, de alguns lavradores. E ele então percebe que ele está chegando no seu objetivo. E sobe aquela estrada e quando percebe-se no cume da montanha, ele anda até um ladrilho e vê todo o vale deslumbrante sobre seus olhos. E lá, ele então tem a real noção do trajeto que percorreu. Ele tem a real certeza que valeu a pena. Ele é tomado de uma alegria, de um entusiasmo, ele é tomado de uma sensação que ele nunca havia tido antes. Ele não tem mais cansaço,
ele não tem mais as dores que carregava no seu corpo, ele não tem nenhum pingo de dúvida que fez a coisa certa, que a viagem valeu a pena, e ele assenta-se diante daquela paisagem e começa a chorar de alegria, de alívio por ter chegado, mas de profunda alegria pela experiência que estava tendo. E naquele momento de catarse, então, ele percebe uma presença às suas costas, que toca o seu ombro, e ele reconhece o velho lavrador. No momento que o lavrador toca o seu ombro, ele sente como alguém que estava lhe acompanhando pela jornada, alguém que lhe mostrou o caminho, ele se sente tão grato, ele sente um amor tão grande dentro dele, e ele percebe o olhar daquele lavrador, se joga num abraço fraternal e chorando agradece. Porque se não fosse as palavras de esperança e de certeza daquele lavrador, ele não teria chegado ao seu objetivo. É então que o lavrador iria começar a falar e ele diz: não precisa explicar. Eu entendi. Você disse que quando eu chegasse aqui em cima, eu iria entender porque você estava lá embaixo. E realmente, agora eu entendo. Eu entendo que lá no caminho eu vejo outras pessoas que estão fazendo o mesmo caminho que eu, agora, e que precisam da mesma força que você me passou. Eu agora percebo, por estar aqui, não basta apenas eu estar aqui. Eu gostaria de ter todos aqueles que iniciaram a jornada comigo junto de mim nesse momento. Então o lavrador sorriu e disse que era exatamente isso. E falou: meu filho, eu conheço cada curva desse caminho. Eu subo e desço essa montanha, eu atravesso esse vale, eu adentro essas florestas várias vezes durante o ano. Eu conheço cada risco, cada problema, cada dificuldade, cada armadilha, cada curva desse caminho eu conheço, porque eu já trilhei ele várias vezes. E eu não me sentiria feliz de fato estando aqui sozinho, estando aqui só com a minha propriedade. Eu quero que várias pessoas venham aqui, estejam aqui e permaneçam aqui. Porém, eu não gosto, por mais que eu ache maravilhoso a minha estância, mais maravilhoso a minha terra, por mais maravilhoso que seja estar aqui, ainda assim mais maravilhoso, eu acho, trazer outras pessoas até aqui. O rapaz então percebe que ali estava o verdadeiro objetivo. Ele se sente agora uma pessoa plena, segura, sabe por onde caminhar. Ele consegue visualizar na estrada algumas pessoas que estavam indo, outras voltando, consegue inclusive saber que no futuro as duas iriam se encontrar. Ele consegue ter uma visão muito mais profunda, plena e substancial da onde havia estado. E ele então aquece a sugestão do lavrador e se põe a voltar ao caminho, desce a montanha e adentra novamente as florestas para ajudar aqueles que peregrinavam no mesmo objetivo que ele. Essa história que já deu os 33 minutos não é minha. Essa história é de Kardec. Kardec escreveu essa história e está lá no livro Obras Póstumas. Na página, nesse livro aqui, página 134, e o nome da história é Estrada da Vida. Claro que vocês me conhecem. Eu sou um contador de histórias, contador de causos, eu adoro conversar, então eu dei uma enfeitada, obviamente. Kardec é muito mais conciso e muito mais direto. A gente deu uma enfeitada, a gente colocou um personagem a mais na história, mas que todos nós conhecemos. O que Kardec fala nessa história, o sentido dela, é traçar um paralelo, uma analogia inteligente
com a experiência da vida. Kardec diz que a nossa vida real, a nossa vida verdadeira, é um caminho, uma longa jornada, que vai nos elevar até os picos celestiais da existência. Mas que nós só vamos ter a real noção da jornada, a real noção do caminho, a real direção que tomamos e o sentido exato quando nós alcançarmos esse pico. E que essa jornada, de tempos em tempos específicos, vão nos colocar em florestas escuras, densas e perigosas. E essas florestas são as nossas reencarnações. Nós vamos, a certo momento, sair do caminho lá do mundo espiritual e vamos adentrar a essa densidade que é a vida material. E por estarmos dentro da vida material, nós estamos suscetíveis aos problemas da materialidade. Já que ninguém aqui sabe quais são os problemas da materialidade, da vida física, porque a gente está muito longo, né, muito tempo sem reencarnar, né? Vamos fazer esse paralelo. Problemas da vida física são hérnia de disco, menisco estourado, cólica renal, angina, enxaqueca que não cede. Entendem? Daí a gente adentra a segunda floresta. E lá na segunda floresta a gente vai encontrar outros problemas da vida material. Uma traição. A gente vai encontrar algum ente querido que nos abandonou. A gente vai encontrar uma perseguição de alguma forma. Isso é na terceira floresta. A gente vai encontrar uma crise financeira. A gente vai encontrar falência do nosso negócio, da nossa empresa. A gente vai acabar encontrando essas circunstâncias difíceis nas florestas, que são as nossas reencarnações. E a gente vai perceber que muitas pessoas que caminham conosco vão desistir. E a gente vai ter que continuar pelo caminho. Porque a evolução, por mais que nós sejamos seres sociais e gregários, a nossa evolução se dá de forma particular. Nós só somos responsáveis pela nossa vida mesmo, no fim das contas. Temos que auxiliar os outros no caminho, temos que ajudar aqueles que estão trilhando conosco, porém, no fim das contas, ninguém salva ninguém. Porém, em algum momento do nosso caminho, nós vamos encontrar espíritos, que já fizeram essa jornada. E estão voltando para ajudar. E o caminho vai se mostrar. E a gente vai subir essa montanha. Quem é o lavrador da história? Eu pergunto a vocês. Um lavrador saiu a semear. E a semente caiu em solo. Vocês lembram dessa parábola? Quem era o semeador da parábola de Jesus? Era ele mesmo. E esse lavrador, ele vem até nós de várias formas, de vários modos. Acontece que a nossa visão, às vezes muito tacanha, da nossa vida, da nossa jornada, sem entender o tamanho, a gente quer esperar um milagre pronto, porém a espiritualidade se vale de outras criaturas para auxiliar as criaturas. Então, nos momentos de dificuldade, o que a gente vai encontrar? É um amigo que manda uma mensagem, é um livro que vem à nossa mão, é uma música que a gente ouve e nos faz lembrar de uma outra hora. Pessoas que nos amam, que querem nos acompanhar e que nos dão força. É o lavrador que vem bater, vem curar nossos machucados, nossas feridas e vem tirar o nosso medo. É isso. Vem tirar o nosso medo, vem tirar a nossa angústia e dizer, segue no caminho. O caminho tem um fim. Ele tem um fim. Quem sabe? E aí vem o ponto que eu queria chegar. Aí vem o ponto que eu queria dividir com vocês, que é onde eu quero encerrar a nossa exposição da noite de hoje.
quem sabe, as coisas estejam tão difíceis, porque a gente está no meio da floresta. Quem sabe, só a gente sabe como está difícil a travessia. Quem sabe, só a gente sabe como está difícil levantar todo dia de manhã. Quem sabe, só a gente sabe como está complicado aguentar as coisas que estão passando. Quem sabe, só a gente sabe como está doloroso aquela injustiça, aquela incerteza, aquele medo do caminho. Quem sabe, só a gente sabe como está difícil lidar com aquela separação, com aquela traição, com aquela crise de saúde, com aquela crise financeira, com aquele parente difícil, com aquele filho ingrato, com a pessoa que fala mal da gente. Quem sabe, só a gente sabe como foi difícil estar aqui, agora, nesse momento. E quanto a gente teve que se esforçar para estar aqui sentado, escutando. Mas o que a gente não sabe é como foi mais difícil ainda para os nossos amigos espirituais nos trazerem até aqui. E tudo que eles tiveram que fazer para fazer a gente estar sentado aqui, para escutar o que a gente tinha que escutar. Quem sabe, só a gente sabe como só o travesseiro no meio da noite é o nosso consolo para enxugar as lágrimas que nós temos sozinhos no escuro. Porém, a qualquer momento, o lavrador vai encontrar a gente. De uma forma que, quem sabe, a gente nem espera, de uma forma que a gente nem sabe como vai ser, mas o lavrador vai encontrar a gente. Vai ajudar a limpar nossas feridas. Vai nos dar água, vai nos dar o que comer. E, sobretudo, vai renovar nossas esperanças do caminho. Sobretudo, ele vai pegar e ele vai dar a direção que a gente tem que perseguir. E, às vezes, o que a gente precisa fazer, no momento de maior barulho, quando nós estamos com a mente mais atordoada, mais complicada, quando as coisas se mostram mais difíceis, quando a floresta se mostra mais densa, quem sabe naquele momento, a melhor coisa que tem é parar, respirar e fazer silêncio. Porque é no silêncio que lá no nosso coração a gente vai escutar um convite. A gente vai escutar o lavrador. E o lavrador vai dizer assim para nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Jesus, meus irmãos, não importa em que ponto do caminho estejamos, nem importa em qual das florestas nós estejamos, mas peguemos os nossos problemas, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas incertezas e coloquemos, ofereçamos tacitamente, coloquemos na mão do Mestre. Vou contar um negócio para vocês. O melhor sempre vem, mas nunca é o que a gente quer. Nunca é o que a gente espera. Mas sempre, 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 sempre é exatamente o que a gente precisa para seguir o caminho. Um dia, todos nós, e a promessa não é minha, a promessa é dele, é do lavrador. Todos nós vamos nos encontrar no cume dessa montanha. Por mais difícil que tenha sido o caminho para cada um de nós. Mas essa promessa eu acredito. Espero que vocês acreditem também. Que tenhamos uma semana abençoada. Que tenhamos fé e força para seguir o nosso caminho. Que assim seja.
Nós vamos agora para a irradiação para os lares. E nesse momento você se concentra para enviar um pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. A nossa irmã Nina vai fazer a irradiação. Amado Mestre, mais uma vez aqui estamos com a mente elevada e o coração aberto, cheios de gratidão por todos os benefícios que recebemos. E na maioria das vezes a gente ainda não sabe avaliar. Obrigada, Senhor, pelo amparo diário desses espíritos bondosos, dessa equipe amorável desta Casa de Amor, a equipe de Eurípides Barçanufo. Queremos então, com o coração cheio de gratidão, pedir por aqueles que se encontrem em um leito de dor, nos asilos, nos manicômios, nos orfanatos, nos hospitais, aqueles que não te conhecem, Senhor, que não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo da reflexão, do consolo e do amparo. Principalmente aqueles que já partiram para a verdadeira vida, irmãos nossos que desistiram no meio da caminhada, como vimos dentro da explanação, e que foram para o mundo espiritual sem conhecer o teu amor, o teu evangelho. Todos aqueles recentemente desencarnados, os suicidas, que eles recebam uma visita fraterna e amorável de espíritos bondosos e consoladores. Queremos neste momento também, Mestre, pedir a presença amiga de espíritos consoladores no nosso lar, na nossa casa. Que cada aposento do nosso lar seja magnetizado por esses fluidos de amor, de harmonia, de paz, de saúde. E que possamos receber com muito amor toda essa energia que estamos emanando lá para nossa casa. Se algum irmão nosso, ente querido, se encontre no nosso lar, que receba um abraço fraterno desses espíritos amoráveis. E se algum espírito que se encontre no nosso lar, perdido, Senhor, que ele venha aqui para essa casa de amor, ele será ajudado, amparado, esclarecido, como nós. Muito obrigada, Senhor, que possamos então, neste momento, ter a consciência tranquila de que estamos sim no caminho certo e que alcançaremos a nossa montanha com a graça de Deus. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Assim seja.